Bom dia, seja bem-vindo ao programa Ciência em Movimento. No destaque de hoje, a entrevista com Cristina de Sá. Na nossa pauta, o Seminário de Tecnologia e Esportes da Rio Info 2016, 28 de junho de 2016. Eu sou Márcio Campos, estamos começando uma nova edição do programa Ciência em Movimento. Fique com a gente volta já. A Petro Imóveis realiza os seus sonhos. Para comprar, vender ou alugar o seu imóvel, procure a Petro Imóveis. Compromisso, seriedade e eficiência. Com um sistema informatizado que traz agilidade nos processos e atendimento. Para maiores informações, acesse o site www.petroimoveis.com.br. Petro Imóveis, símbolo de confiança. Plano de Assistência Funeral Rui Ligeiro. Único plano da cidade que possui capelas mortuárias próprias em Petrópolis, Itaipava, Posse e São José do Vale do Rio Preto. Lembre-se, existem coisas que se você não fizer hoje, alguém que você ama e quer preservar terá que fazer por você amanhã. Plano de Assistência Funeral Rui Ligeiro. Tem novidade no Sabor de Minas. Na hora do almoço, venha saborear nossas massas. Diversas combinações que vão deixar você com água na boca. Não deixe também de aproveitar o café da tarde. Uma mesa completa e um ambiente super agradável. Na Rua General Osório, número 16, e na Rua Marechal Carmona, número 17. Sabor de Minas. Marci e Júnior, fotografia. É melhor serem dois do que um. Estamos de volta com o programa Ciência e Movimento. E no destaque de hoje, a entrevista com Cristina de Sá, na nossa pauta, o Seminário de Tecnologia e Esporte da Rio Info 2016. Tem sido pauta aqui do programa. Nas últimas 2 semanas, tivemos aqui o Marcel e a Karina Geverck, que foram os vencedores com o projeto Trinks do Salão de Inovação de 2014. Uma bela entrevista para quem quer conhecer um pouco mais sobre empreendedorismo na área de tecnologia e como é que o empreendedorismo modifica a relação entre clientes e fornecedores. Uma bela entrevista com o Marcel e com a Karina e também a gente teve a presença do Alex Jacobs também acompanhando a entrevista. E na semana passada tivemos o John Foreman, que conversou com a gente aqui sobre o seminário de Internet das Coisas, o seminário que vai acontecer lá no âmbito da Rio Info. Conversamos sobre o que é a internet das coisas, como é que isso está impactando a sociedade, como é que vai ser o seminário lá na Rio Info. Muito legal também a entrevista, também tem os bastidores com o John Foreman, muito legal também, muito educativo o seminário que vai acontecer lá na Rio Info sobre internet das coisas. E hoje, para completar a divulgação da Rio Info 2014, estamos aqui com Cristina de Sá, que vai falar sobre tecnologia e esporte, e em particular sobre como é que as mulheres estão no meio desse caminho aí, entre tecnologia e esporte. Mas, Cristina, eu queria falar contigo antes sobre como é que foi a sua trajetória até chegar a ser uma cronista esportiva digital. Esse termo é a primeira vez que eu escuto, cronista esportiva. E é bom, o termo é bom. Bom, eu tenho 30 anos de jornalismo. Comecei na época que eu saía da faculdade com a máquina de escrever. Inclusive, eu trabalhei na Bloco Editores. Quando eu saí da Bloco Editores em final de 89, a gente não saiu com máquina de escrever de lá, a redação não estava digitalizada ainda. E passei por algumas áreas, né? Trabalhei como jornalista de moda, depois passei para a área de saúde. E, a partir de 2004, eu entrei no mundo do esporte como uma prestação de serviço. Quando a gente criou um blog de futebol, porque eu tenho um vizinho muito importante, que é o Maracanã. E a gente foi juntando tudo isso. Então, na verdade, de 2004 para cá, o blog já tem 12 anos. É o fim de jogo? Fim de jogo. Fimdejogo.com.br, a gente tem domínio, tem Twitter, tem todas as redes. A única que eu ainda não sou apaixonada, ainda preciso gostar mais dela é o Snapchat.
mas as outras estão todas com a gente. E em 2009, passei a ser credenciada da Acerj. Em 2011, foi a primeira vez que eu participei do Rio Info, porque a gente, nessa área digital, a gente tem uma rede de relacionamento muito grande e a forma com que a gente atua na área digital acabou chegando nos ouvidos do Rio Info, e eu participei de uma mesa para falar sobre como eram as conexões, como é que era a cobertura antes da Copa, já preparativo da Copa. Há 2 anos atrás, fui chamada para integrar a diretoria da Acerj. Nossa chapa era uma chapa única, mas a chapa venceu, né, sem problema. O que é a Acerj? A Acerj é a Associação dos Cronistas Esportivos do Rio. É a associação que credencia a imprensa carioca para a cobertura da área esportiva e também trabalha na atualização, capacitação, no que ela puder ajudar para colaborar com o trabalho dos jornalistas esportivos no estado do Rio de Janeiro todo. Cristina, a gente sabe que a tecnologia é uma área muito masculina. O esporte, em particular o futebol, é muito masculino. Como é que você conseguiu um espaço nesse meio do caminho? Na verdade, o que aconteceu foi exatamente a junção dessas coisas. Em março, a gente teve os 99 anos da Acerj, a gente teve um seminário, e uma das mesas do seminário abordou exatamente isso, as mulheres, e a gente começou a conversar sobre problemas, essa questão toda de discriminação, só que a gente resolveu abandonar isso, né? A gente resolveu abandonar essa postura e passamos a encarar assim, o que nós estamos fazendo, né? O que nós estamos produzindo, propondo, e o fato de trabalhar, estar muito próxima do mundo digital, acabou me trazendo benefícios para o mundo esportivo. Porque a gente ainda tem uma série de problemas com a linguagem, as tecnologias, apesar de tudo estar digital, de todos os programas, mas o profissional que vai para a rua, às vezes ele tem uma série de dificuldades, até como ele vai configurar o Wi-Fi dele para poder trabalhar numa internet, numa cobertura de Maracanã, uma cobertura de Copa, mesmo com as instruções. Então, isso aconteceu porque eu, como era muito digital, às vezes eles precisavam muito de mim quando acontecia algum problema. Eu lembro uma vez que eu estava na tribuna de imprensa do Maracanã, quando alguém falou assim, não consigo conectar. Mas trocou a senha, você trocou a senha? Então, eu troquei a senha e não consigo. Eu falei, olha, vai no painel de controle, abre o Wi-Fi, cancela a tua conexão, remove, instala outra. Ele, você pode fazer para mim? Então, essa junção dessas duas coisas acabou evitando, assim, me tirou esse problema, e cada vez nós estamos ocupando mais espaço, viu? Mas esse foi o lado da tecnologia. E pelo lado da cronista esportiva de futebol, como é que você venceu essa barreira? Porque é uma barreira extremamente masculina. Na verdade, o que acontece? A forma da gente olhar o jogo é diferente. Como nós somos um blog, a gente sabe do espaço que a gente tem, que tem que ser diferente de um espaço de um grande portal, de um grande veículo de informação relacionado à análise do futebol. Então, enquanto os cronistas esportivos estão olhando para o campo, analisando o esquema tático, qual é a melhor forma, se o lateral estava bem, se o técnico trocou de posição e o cara não rendeu como deveria render, a gente está olhando para o torcedor. É o torcedor que nos interessa mais, qual é a reação dele quando acontece alguma coisa. E quando ele está no caminho do estádio, como é que ele faz? Para onde ele vai? Aonde ele pode comprar ingresso? Tem trânsito? Teve uma briga? Ele pode se desviar daquele caminho? Então, o foco da gente é um olhar diferente para o jogo, diferente para o esporte, e a gente está muito mais preocupado em ser um prestador de serviço para o torcedor, porque já tem muita gente muito bem capacitada. Aliás, de vez em quando eles falam umas besteiras, mas eles estão muito mais capacitados a analisar a estratégia de um jogo do que a nossa proposta, né? A gente quer, sim, o que aquela análise do jogo vai proporcionar no torcedor, porque todos os torcedores são técnicos. Então, foi esse foco que a gente procurou ter e responder a muitas pessoas as necessidades dela. Quantas vezes você manda uma mensagem pelo Twitter, né? Que, aliás, convido a vocês, o Twitter é o @fimdejogo, né? Podem falar com a gente à vontade, nós respondemos tudo. A gente tem ainda 4 grupos que trabalha junto também, que tem uma equipe Fim de Jogo,
fim de jogo Volta Redonda, Beira-Rio e Santa Catarina. Uhum. Então, quando você está na rua, a coisa mais rápida é você ter uma resposta pelo Twitter. Então, a pessoa não tem como ficar procurando um site, navegando por ele. Ela quer mandar uma resposta, mesmo que a resposta esteja óbvia num site de informação de ingresso. Ele quer aquela resposta de imediato, além dele adorar ser carregado no colo. Uhum. Eu acho que, no fundo, quando isso tudo surgiu, eu queria era levar meus filhos para dentro do Maracanã e que eles chegassem de uma forma segura. Se eu levo meus filhos para o Maracanã, eu queria levar todo mundo para os estádios de forma segura, tranquila, sem estresse, porque estresse já chega o jogo. Cristina, você está organizando o Seminário Tecnologia e Esporte da Rio Info 2016. O que é que nós temos a aprender ainda nessa área de tecnologia e esporte? Muito. Eu acho que é muito mais uma quantidade de informação que a pessoa nem imagina que exista e que aconteça. A gente, por exemplo, tem uma das mesas, que é a mesa de abertura, vai talvez responder o que para a gente que transita nessa área digital pode ser mais óbvio, mas quantas piadinhas a gente já não viu quando o jogador acaba, tira a camisa e está com aquele coletinho, que mais parece um sutiã, né? Uhum. Aquele colete que diz muito em matéria de levantamento de dados para que o técnico e toda a equipe técnica de futebol possa trabalhar aquele jogador para que ele renda mais. Então, a gente vai ter a presença desses representantes numa mesa que a gente, então, vai ter Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco, os responsáveis pela área de tecnologia e de levantamento de dados, e mostrar como esses dados podem fazer uma melhoria na performance dos atletas. E como a gente sabe que todo mundo é apaixonado pelo futebol, é o futebol que vai estar em discussão. Como que esses dados podem ser usados para a melhoria dos atletas? Como é que os clubes têm se organizado para fazer isso? Como é que eles estão se estruturando para coletar esses dados? Existem empresas de apoio? Existe um mercado de apoio aos clubes? Os clubes têm qualificação para isso? Como é que isso tem sido feito dentro dos clubes? Em geral, o que tem acontecido é que empresas são contratadas, mas alguns times, alguns clubes, começam a ter as suas próprias equipes de análise. Então, você tem dentro dos CTs que estão melhorando, a gente tinha esse problema no Rio, não haviam CTs que tivessem uma infraestrutura e uma logística que pudesse servir de apoio para isso. Então, hoje em dia, os clubes já estão tendo esse espaço para poder estudar melhor. Então, esses dados são todos coletados em tempo real também, e também são coletados para depois mostrar, olha, o jogador correu mais, esse rendeu menos, o batimento cardíaco dele foi assim. Ele mostra todo o andamento do jogador durante uma partida. E aí ele vai, a equipe técnica vai poder trabalhar melhor esse jogador para que ele possa correr mais, ou então ser recuado de uma forma com que ele renda mais, ele tem mais força física, ou ele tem... Então, todos esses dados do comportamento, o calor do corpo, se subiu, se desceu, tudo isso é levado para dentro do clube. Alguns clubes contratam empresas de fora para ficar analisando isso, e todos esses detalhes realmente a gente vai acompanhar na hora que eles fizerem essa apresentação para detalhar como isso fica visualmente até para a equipe técnica trabalhar a performance dos jogadores. Cristina, como é que está organizado o Seminário de Tecnologia e Educação da Rio Info? Quais são os painéis que vão acontecer, as palestras? Bom, eu estou responsável pela área de TI e esporte. A gente tem, são 3 mesas, a gente dividiu em 3 dessa vez. Então, a primeira parte são a análise de dados das equipes que trabalham nos clubes de futebol, e a gente selecionou os 4 clubes. Depois, a gente vai conversar com 3 jornalistas. Esses jornalistas vão mostrar como é que esses dados que são fornecidos pelos clubes e outros também na área digital podem servir como pautas de matéria. Então, é como a gente junta, como é que é possível juntar o TI, a análise de TI e esporte e o jornalismo. Porque podem render excelentes matérias para esclarecer ao público como a coisa acontece, né? Não dá para ser não, ele jogou ali porque ele quis. É que nem... Sabe quando às vezes a gente fica irritado quando o técnico faz uma substituição? Às vezes ele faz
para algum problema, para alguma lesão, para poupar o jogador. Só que o torcedor não quer saber disso. Ele vai xingar nas redes sociais, dizendo que não era aquele, que era melhor outro, mas ele nem sabe o que vai acontecer para poder fazer aquela substituição. A gente vê nos eventos americanos que a imprensa esportiva americana é muito detalhista com relação a dados. Vira e mexe está lá o cara do beisebol, né, o índice de arremesso dele, né, a preparação física. Isso está chegando no Brasil, esse tipo de análise mais qualitativa, vamos dizer assim, e quantitativa, é uma tendência esportiva nessa linha? Na verdade, eu acho que as Olimpíadas vão ajudar muito nisso, porque no Brasil parece que só existe futebol, né? Algumas coisas, inclusive, estão mudando nessa questão, porque, por exemplo, na hora que a gente tem um Twitter dos clubes que está sendo trabalhado mais, os perfis dos clubes estão começando a tratar de outras coisas que não sejam só futebol. Então, falam sobre o vôlei, falam sobre o basquete, falam sobre categorias de base. Então, isso está mostrando que tem um outro lado para ser analisado. E agora, com as Olimpíadas, a possibilidade de usar, de trazer essa discussão para outros esportes é muito maior. Porque a gente sabe que no gráfico de preferência você tem futebol e todos os outros esportes, né? E aí, quando chega na hora de você usar isso, nossa, como é que será que o pessoal do basquete usa, que precisa desses dados, né? Como é que o pessoal do vôlei pode fazer isso? Então, trazer as Olimpíadas e trazer os jornalistas para falarem e para se inteirarem e compartilharem com os outros, eu acho que vai trazer uma necessidade de uma atenção maior da imprensa nessa área, porque o digital está fazendo parte do público. Então, o público quer saber o que está acontecendo nessa área. Até no jornalismo, a gente tem tido agora um oferecimento maior de cursos online, digitais, gratuitos, de jornalismo de dados, que é muito difícil. É muito difícil. A gente está falando sobre o Seminário de Tecnologia e Esporte. Aí você falou, a primeira parte foi dos clubes, né? Depois de jornalismo de dados e em seguida, como é depois são as mulheres. Depois somos nós. A ideia é exatamente mostrar o que está sendo feito por nós, que somos um grupo pequeno, em torno de 12% só de associados da ACERJ, que gira em torno de 800 pessoas, são mulheres. Então, a gente tem um mercado muito pequeno. E é importante a gente levar o nosso olhar, porque o nosso olhar, tem horas que a gente reclama, tem horas que a gente xinga, mas eu acho que o olhar da mulher é um pouquinho diferente para o esporte. Eu também acho. E de uma forma geral, né? Acho que talvez a gente até... Não digo de mãe, não, porque nem todas são mãe, nem todas precisam ser. Né? Optar por ser mãe é uma opção de cada um. Né? Mas o olhar feminino, muitas vezes, mostra alguma coisa. A gente é muito detalhista. Às vezes a gente está num bate-papo, você vê e olha, a outra falou aqui, o fulaninho falou lá, a gente presta atenção de coisas que não passam desapercebidas. Então, a gente vai levar para o debate situações diferentes. Então, a gente tem convidado da Rádio Globo, que é uma mulher que comanda toda a área de TI do pessoal da Globo, ali, da rádio, da emissora. A gente vai ter um case de uma jornalista de mídia independente que, durante meses, fez um programa diário só falando, acompanhando as eleições do Flamengo. Legal. Então, ela praticamente teve um programa na mão dela, né, que ela podia usar. A gente também vai ter uma visão diferente na área de gestão, que é para mostrar a parte de gestão, de marketing digital e como trazer para a internet. E eu vou também estar batendo um papo também, falando sobre essa visão de serviço, como é que a gente usa ferramentas de TI, ferramentas digitais, para poder atualizar sites e blogs na área de esporte. É uma pauta propositiva dessa parte do seminário, né? Assim, mas quais as barreiras que vocês enfrentam dentro desse mercado de tecnologia e esporte com as mulheres? Olha, eu fiquei pesquisando algumas coisas sobre isso para poder levar. Eu achava que a área de TI tinha muito menos problema. Eu já fui a algumas edições do Campus Party,
já bati papo, já dei palestra nessa área, participo de grupos que discutem o WordPress e eu não vejo muito problema. A sensação que eu tenho é que o pessoal pede para que as mulheres estejam lá. No esporte, eu acho que isso já mudou muito nos últimos tempos. E eu acho que agradeço ao TI, porque a gente se expôs mais através de comentários, né? A gente passou de sair daquela conversa que você invadia na mesa de bar para você falar o que você queria, e a gente ganhou uma voz ampliada. Então, com isso, o pessoal começou a perceber. Por exemplo, há muito tempo mesmo, que eu não ouço a expressão do tipo, tá bom que você entende de futebol. Há muito tempo. Muito pelo contrário. Quando às vezes a gente está conversando, está numa festa, e aí diz assim, não, mas aquele jogo aconteceu. Peraí, Cris, aquele jogo lá aconteceu quando lá no Maracanã? Não foi isso assim? Sem o menor problema. Só tem uma vantagem, viu? O pessoal vai achar graça, mas em evento de esporte e de TI, o banheiro é nosso. Não tem fila, não tem problema, a gente entra, pode levar as amigas. Brincadeira. Mas é verdade, porque ainda é um mercado bem fechado. Mas eu acho que também é uma preferência nossa. Não é só uma questão de restrição e eventual discriminação do outro lado. A gente tem uma resistência em algumas coisas, e agora a gente resolveu que não tem que ter mais resistência, não tem que ter mais problema. Pode ir a jogo sozinha, não tem... Né? Você só se ambienta melhor no espaço em que você está, mas acho que agora os passos estão sendo mais rápidos e a gente está ganhando um terreno maior para discutir todos os dois assuntos. Cristina, esse seminário Tecnologia e Esporte é a primeira vez que acontece na Rio Info? É a primeira vez que você organiza? O Rio Info começou essa série exatamente como preparativo para a Copa do Mundo e depois para as Olimpíadas. Tanto que a minha primeira participação foi em 2011. Ano passado a gente também fez o mesmo debate de TI e esporte com foco maior na Copa do Mundo, resultados, o que aconteceu, e campanhas e ações dos clubes em áreas digitais. Então, a gente teve explicações de como eram feitas campanhas de crowdfunding, ações digitais novas, e como, por exemplo, clubes têm investido em contratação de pessoal mais para cobertura, para transmissão. Então, a gente teve algumas variações. O que é interessante de 2011 é que eu me lembro que a gente estava numa mesa com várias pessoas assim, que estavam envolvidas em toda a parte de TI, da Copa, como é que ia ser os estádios, como é que ia ser a conexão. E eu acabei fazendo uma provocação que foi a seguinte, olha, nos estádios brasileiros, principalmente os que a gente estava acompanhando no Rio, a gente precisa primeiro uma coisa, tomada. Então, não dá para pensar em Wi-Fi se você tem que ficar pensando quanto tempo o teu equipamento vai ter de bateria de duração. E, às vezes, eram coisas que demoravam uma manhã inteira. Cobertura dos Jogos Mundiais Militares no Engenhão, o local onde a imprensa foi alocada, você não tinha tomada disponível. Então, a gente equilibrava, né? Desliga um pouco o computador, desliga um pouco o telefone, leva... Hoje em dia, a gente já tem um monte de bateria extra que se leva para poder resolver o problema. Naquela época, não tinha. Cristina, a gente está chegando no final do programa. O seu convite final para a Rio Info 2016 e para o seminário. Olha, eu gostaria muito de convidar vocês. O debate vai ser excelente, não só o debate da mesa de TI e esporte, mas de uma forma geral. Eu acho que está envolvido com tecnologia, conhecer, entender, perguntar, porque tem muita coisa que você sempre tem alguém do lado que não sabe uma coisa que você sabe, né? Ou vice-versa. Então, a gente gostaria muito de contar com a presença de vocês. Eu acho que vai ser vai ser bom o local, inclusive, que é bem no centro do Rio de Janeiro, no Sul América. Então, o convite está feito. E se vocês não conseguirem ir, acompanhem pelas redes sociais. Obrigado, Cristina, pela sua entrevista. Obrigado pela sua companhia. Você sabe, o programa Ciência e Movimento é ao vivo toda terça-feira às 10 da manhã, com reprise aos sábados às 22h30. Você pode acompanhar também no nosso canal no YouTube TV Ciência e Movimento. Obrigado pela sua companhia. Um forte abraço. Tchau.